Saúde. O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio iniciada em 2015. O mês de setembro foi escolhido para a campanha porque desde 2003, o dia 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E para falar mais desse assunto, recebemos a psicóloga clínica Érica Barcelos. Bom dia, Érica, seja bem-vinda. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Apesar de ser um assunto tão atual, muitas pessoas ainda não sabem definir o que é depressão. Bom, é um assunto complexo, né? A depressão envolve várias causas, né? É um transtorno mental com vários fatores que acabam desencadeando, mas é sempre importante falar que a questão do suicídio não envolve somente a depressão, né? Hoje a gente tem, além da depressão, vários fatores que podem causar o suicídio, assim como o transtorno bipolar e o uso de substâncias estão aí entre as 3 maiores causas do suicídio, né? Mas para falar sobre o que é exatamente a depressão, é um transtorno mental, né, que a gente fala que tem tratamento sim, de acordo com os profissionais adequados, né? O uso de medicação, a psicoterapia é sempre importante. Então, é uma causa também multifatorial. A depressão hoje ela pode ser causada por fatores genéticos, ambientais, sociais, culturais, assim como também de acordo com o próprio histórico de vida do paciente. Érica, e quais são os principais sintomas da depressão? Dependendo do tipo de depressão, né, porque a gente também tem vários tipos de depressão, mas falando amplamente, né, sobre o quadro depressivo, o paciente pode apresentar alguns sintomas, como, por exemplo, uma baixa energia, ele deixa de sentir prazer pelo que antes ele sentia, a desesperança, né, que no caso pode causar o suicídio, que a gente sempre fala na questão do Setembro Amarelo, que envolve a depressão. O fator principal é a desesperança, ou seja, o paciente começa a não sentir, né, um sentido que antes ele via na vida. Então, ele acorda indisposto, né, ele acorda aí sem muita perspectiva, né, a visão dele sobre o futuro, sobre as pessoas e sobre ele mesmo também fica bem distorcida nesse sentido. Doutora Érica, o que causa a depressão? Não é tão simples, né, a gente falar as causas da depressão, assim como para vários transtornos mentais. Assim como eu falei, são vários tipos de causas hoje que a gente pode identificar, mas não necessariamente a gente coloca em pauta e o objetivo do tratamento são as causas, porque a gente entende que o sofrimento ali no momento presente do paciente é o mais importante. Então, hoje, com a terapia, né, que a gente tem mais embasamento científico para o tratamento da depressão, a gente consegue também ajudar o paciente ali no momento presente. Claro que com uma ajuda multiprofissional, né, juntamente com a medicação, seria o ideal e o mais importante para um trabalho em conjunto. Então, a gente tem causas como fatores genéticos, né? Se o paciente já tem aí no histórico familiares que têm se apresentado com este diagnóstico, é sempre importante ficar um pouco mais atento. A gente tem também fatores ambientais, como, por exemplo, problemas financeiros, luto, né, acidentes, causas realmente, às vezes, até mesmo ambientais, assim como a gente teve o Covid, né? Então, socialmente falando também, a gente tem causas importantes, por exemplo, que acontece desastres ambientais, isso pode impactar e desencadear também a depressão. Érica, você falou sobre o tratamento multiprofissional. E qual profissional que a pessoa deve procurar primeiro, caso ela se identifique com esses sintomas? O psicólogo, ou o psiquiatra, ou algum outro profissional? É excelente a sua pergunta, porque existe um dado muito interessante que pacientes que cometem suicídio, em torno de 50% a 60% procuraram há um mês, geralmente uma média atrás, um profissional da saúde, que no caso foi um médico justamente ali, às vezes no SUS, ou até mesmo num plano particular. A gente sempre fala que sentiu, né, alguns sintomas, percebeu que a vida ali está um pouco diferente do que havia vindo, né, com o tempo e mudou algum sentido ali, de emocionalmente falando, né?
tanto o psiquiatra quanto o psicólogo estão preparados para fazer esse diagnóstico de depressão e perceber também esses sinais aí, talvez, de um comportamento aí levando para o suicídio. E importante também falar que se essas pessoas passaram por um profissional um mês atrás, os outros médicos também, que estão, às vezes, especializados em outras áreas, também podem ficar ali com um cuidado a mais, prestar um pouquinho de atenção nas falas, nos comportamentos do paciente, porque ali mesmo já é um meio para poder direcionar ele para o psiquiatra e para o psicólogo. E que, no caso, a gente sempre indica os dois, porque o psiquiatra ele faz a indicação, né, da medicação e o psicólogo vai entrar realmente com um trabalho aí emocional, né, cognitivo e comportamental. Doutora Érica, exercícios físicos ajudam no tratamento? Com certeza. Hoje os hábitos, né, a rotina, a gente sempre frisa isso, até porque o cérebro ele precisa estar preparado para receber uma medicação e receber também a psicoterapia. Então, os exercícios físicos, a alimentação, os relacionamentos das pessoas, a espiritualidade, né, a forma como que ela descansa também, a sua rotina diária vai ajudar muito no tratamento da depressão, também na própria prevenção, né, do suicídio e prevenção também de outros transtornos. Érica, existe um mito de que os medicamentos antidepressivos viciam. É um mito mesmo? O que você fala para nós sobre isso? Excelente pergunta também, porque dentro da psicoterapia, o psicólogo também ajuda muito nesse sentido da conscientização da medicação. A gente sabe que em vários transtornos depressivos, né, e até mesmo o bipolar, como eu mencionei, que pode ser sim aí um transtorno que desencadeia o suicídio, é uma extrema importância ter o uso da medicação. E claro que a gente sabe também que algumas medicações são um pouco mais invasivas, né, causam aí alguns efeitos colaterais, mas o uso dela também vai ajudar para que de forma aí no cérebro, né, que a gente precisa aí ter alguns trabalhos onde a gente não consegue acessar, o medicamento vai conseguir acessar. E por isso que a gente sempre frisa também na psicoterapia a importância de fazer uso de medicamento, não é para a vida toda, é por um período, né? E junto com o psiquiatra a gente faz aí o estabelecimento da melhor rotina para também que esse medicamento encaixe da melhor forma para o paciente, sempre levando em consideração os efeitos também positivos que essa medicação está fazendo para ele. Doutora Érica, para finalizarmos, uma pessoa pode se curar da depressão? Olha, dentro do transtorno mental, não só da depressão, a gente não fala em cura. A gente fala justamente ali num tratamento. Porque a vida ela é contínua, né? A gente sempre está vivendo novas experiências, a gente sempre está passando aí por situações muitas vezes delicadas, difíceis, sensíveis. Então, se hoje a gente faz um tratamento de depressão, a gente não bate o martelo, né, que essa pessoa está curada e que não venha a ter aí um episódio depressivo novamente na vida dela. Até porque, como eu mencionei, né, a gente está aí sempre vivendo novas experiências e a vida está aí acontecendo, né? Então, dentro do transtorno mental, a gente fala em tratamento e aí a gente consegue realmente aí dar alta, né, fazer aí um estabelecimento aí de que aquela depressão ali naquele momento foi interrompida, né? E, claro, sempre fazendo com que previne, né, e que não venha a ter recaídas. Conversamos com a psicóloga Érica Barcelos sobre o Setembro Amarelo. Érica, muito obrigada pela participação e uma ótima semana para você. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e até mais. 8